Você já parou para pensar no verdadeiro preço da liberdade? No Oriente Médio, onde a guerra dita o ritmo da vida há décadas, essa pergunta ganhou um significado ainda mais profundo. Recentemente, Israel libertou 200 prisioneiros palestinos como parte de um acordo para garantir a soltura de apenas 4 reféns israelenses. Para alguns, isso soa como um sacrifício estratégico. Para outros, uma concessão polêmica. Mas o que está por trás dessa troca? Qual é o impacto real dessa decisão em um cenário marcado por ataques e negociações intensas? A dor das famílias, o simbolismo das escolhas políticas e as implicações para o futuro, tudo isso se cruza nesse episódio histórico. Se por um lado vemos esperança em cada refém que volta para casa, por outro, somos confrontados pela tensão e pelos desafios de uma região em constante conflito. Será que esse acordo é o início de algo maior ou apenas mais um capítulo em um ciclo sem fim? Este é um convite para entender o que está além dos números e manchetes, mergulhar nos detalhes e refletir sobre como decisões como essas moldam o presente e o futuro. Afinal, a liberdade, seja ela negociada ou conquistada, sempre vem acompanhada de um preço alto. Vamos explorar essa história juntos. A história está cheia de momentos que nos fazem refletir sobre o verdadeiro custo da guerra. Recentemente, um acordo surpreendente foi selado entre Israel e o Hamas. 200 prisioneiros palestinos foram libertados em troca de apenas 4 reféns israelenses. Aparentemente, números tão díspares não fazem sentido à primeira vista, mas essa ação transcende a lógica matemática. É o reflexo de um jogo político intenso, onde cada vida carrega um peso simbólico e estratégico gigantesco. Pense na complexidade de um momento como esse. De um lado, famílias desesperadas pela volta de seus entes queridos. Do outro, líderes políticos lidando com a pressão pública e a necessidade de parecerem firmes diante de seus adversários. Ao mesmo tempo, há o fator humano inegável. As emoções de quem viveu o horror do cativeiro ou a dor de ser prisioneiro em tempos de ataque contínuo. Cada decisão tomada nesse contexto molda não apenas o presente, mas a percepção histórica de conflitos tão antigos quanto o próprio Oriente Médio. O mais fascinante é como tudo isso nos lembra que a diplomacia, por mais tortuosa que seja, ainda pode funcionar em meio ao caos da guerra. O cessar-fogo que permitiu essa troca não surgiu do nada. Ele foi construído com negociações árduas, noites insones e concessões dolorosas. É nesse ponto que entendemos o valor da mediação como ferramenta de sobrevivência, especialmente quando o cenário parece impossível de mudar. E claro, isso nos faz questionar o que ainda está por vir nas próximas etapas dessa complexa negociação. A logística de uma troca de reféns como essa é uma operação digna de um roteiro de cinema, mas com consequências reais. A transferência dos 200 prisioneiros palestinos começou em prisões da Cisjordânia e Negeu, com destinos minuciosamente planejados. O caminho até a fronteira do Egito não foi apenas uma jornada física, mas também um ato político, cheio de simbolismos e tensões. Cada passo da operação foi acompanhado de perto, com olhos atentos para garantir que tudo ocorresse conforme os termos acordados. Agora, imagine o cenário: comboios escoltados por forças de segurança, helicópteros monitorando o trajeto e uma expectativa que pairava no ar, quase palpável. Esses movimentos não são apenas para garantir a segurança dos envolvidos, mas também para manter a estabilidade em um contexto onde o menor erro pode reacender chamas de ataque. O destino, a fronteira do Egito, foi estrategicamente escolhido, refletindo o papel essencial que o país desempenhou como mediador nesse processo delicado. Por trás dessa libertação coordenada, há uma mensagem poderosa. Até os momentos mais tensos podem ser superados quando há foco em resolver o impasse. No entanto, a complexidade das negociações, somada ao cenário de guerra latente, deixa claro que cada avanço é uma conquista frágil. O mundo observa, aguardando o próximo movimento, enquanto o equilíbrio entre esperança e desconfiança continua a ditar o ritmo desse capítulo histórico. Entre os prisioneiros palestinos libertados, havia nomes que carregavam um peso significativo, não apenas na política, mas também na história de atos mortais. Esses indivíduos, considerados criminosos de alto risco, tinham múltiplas sentenças de prisão perpétua devido a atentados que marcaram épocas sombrias da guerra. Suas ações não apenas causaram destruição, mas moldaram narrativas que alimentam a animosidade entre os lados do conflito. Libertá-los, para muitos, foi uma concessão impensável.
Aqui é onde a questão se torna ainda mais complexa. Libertar alguém responsável por um ataque devastador pode parecer um ato de fraqueza, mas para quem negocia em situações tão delicadas, é um movimento estratégico. Cada nome solto carrega uma mensagem, tanto para quem os recebe quanto para quem os liberta. No entanto, a memória coletiva das vítimas e dos sobreviventes faz com que esse tipo de decisão seja extremamente polêmica, gerando divisões dentro das próprias comunidades envolvidas. Por outro lado, esse cenário revela algo que vai além da política ou do militarismo: o poder do simbolismo. Essas pessoas não foram apenas libertadas. Elas se tornaram peças de um tabuleiro onde cada movimento conta. Ao serem soltas, reacendem debates e expectativas de represálias ou reconciliações. A guerra, ao contrário do que muitos pensam, não é feita apenas de batalhas. Ela se desenrola também em gestos como esse, que mostram como decisões individuais podem ecoar em todo um povo. O destino dos prisioneiros libertados revela uma estratégia cuidadosamente arquitetada, onde cada detalhe importa. Em vez de retornarem à Palestina, eles foram encaminhados para hospitais no Egito, onde passaram por avaliações médicas e momentos de recuperação. Essa decisão, além de prática, também é simbólica, mostrando que o processo não termina com a libertação. É uma forma de suavizar tensões e, talvez, dar tempo para que as próximas etapas sejam discutidas longe das linhas de confronto direto. A possibilidade de que alguns desses prisioneiros sigam para países como Turquia, Catar ou Argélia reforça a dimensão internacional desse acordo. Esses países, frequentemente envolvidos como mediadores ou apoiadores em cenários de guerra, podem oferecer abrigo e apoio político, além de manter essas figuras-chave longe do epicentro do conflito. O próprio Egito, com sua posição geográfica estratégica e seu papel como intermediário, garante que o processo ocorra de maneira ordenada, evitando a escalada de novos ataques. Esse deslocamento também nos faz pensar sobre as vidas transformadas por esses movimentos. Para os libertados, é um recomeço em terras estrangeiras. Para os países envolvidos, é uma oportunidade de reafirmar seu papel no equilíbrio de poder regional. E para o mundo, é mais um lembrete de que, mesmo em meio à guerra, existem saídas que ultrapassam as fronteiras e buscam soluções em contextos mais amplos. O papel do Egito como mediador internacional é um exemplo de como a diplomacia pode funcionar como uma ponte em meio ao caos da guerra. Durante mais de um ano, negociações intensas foram conduzidas nos bastidores, com diplomatas egípcios se posicionando como agentes de diálogo. A tarefa não foi simples, exigiu paciência, firmeza e a capacidade de ouvir todas as partes envolvidas. Ao final, o cessar-fogo conquistado demonstrou que mesmo os conflitos mais arraigados podem encontrar uma pausa, ainda que temporária. A localização estratégica do Egito, aliado ao peso histórico do país em acordos regionais, fez dele um ator indispensável nesse processo. Além de seu papel como anfitrião em reuniões cruciais, ele também serviu como ponto de encontro neutro, onde as partes podiam negociar sem as pressões diretas do campo de batalha. Isso nos lembra como, mesmo em cenários de ataque constante, há espaço para a atuação de quem prefere a palavra ao invés das armas. Esse exemplo de mediação internacional nos inspira a acreditar na força do diálogo, mas também nos mostra os desafios. Afinal, não basta apenas mediar. É preciso conquistar a confiança de ambos os lados, uma tarefa especialmente delicada em um cenário de guerra. O sucesso do Egito abre caminho para novas negociações e reforça a ideia de que o papel de mediadores é essencial para a construção de uma paz que, mesmo instável, ainda é possível. Os detalhes desse acordo são um exemplo de como a negociação em tempos de guerra pode ser tão precisa quanto um jogo de xadrez. A cada semana, entre 3 e 4 reféns israelenses devem ser libertados, mas não sem uma contrapartida significativa. De 30 a 50 prisioneiros palestinos serão liberados por cada refém. Esses números mostram como cada lado atribui valores diferentes às vidas envolvidas, refletindo a profundidade das questões políticas e sociais que cercam o conflito. No entanto, o cronograma gradual desse acordo não é apenas uma questão de logística, mas também uma forma de manter as negociações vivas. Liberar os reféns aos poucos garante que o diálogo continue e que ambas as partes tenham incentivos para evitar novos ataques. Essa abordagem nos faz pensar na importância de manter um equilíbrio frágil, onde cada passo é cuidadosamente calculado para não comprometer o progresso alcançado até agora.
Essa troca gradual também oferece uma oportunidade única de observar como as comunidades envolvidas reagem a cada libertação. Por um lado, a celebração. Por outro, dúvidas e tensões sobre os próximos capítulos dessa guerra complexa. Assim, o acordo é mais do que uma troca. É uma tentativa de construir confiança em um cenário onde ela é quase inexistente, mostrando que até os processos mais difíceis podem abrir caminho para algo maior. A guerra e o constante ciclo de ataques nos mostram que, mesmo em meio ao caos, existem momentos de esperança e transformação. E você? O que faria para promover mudanças em situações tão complexas? Seria capaz de negociar, ceder, ou até sacrificar algo em nome de um bem maior? Essas questões são um convite para reflexão e ação, porque o mundo precisa de pessoas dispostas a fazer a diferença, mesmo diante das adversidades. Se essa história te fez pensar, que tal dar o próximo passo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas tão profundos quanto essenciais.